Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai resolver uma questão de química da parcial online que teve no primeiro quadrimestre de 2020. Vamos lá para a questãozinha então. A fórmula do hidróxido que forma o elemento de maior raio atômico do terceiro período. Selecione uma. Então vamos por partes. A primeira coisa que a gente tem que entender aqui é ele quer a fórmula do hidróxido. O que é um hidróxido? Hidróxido vão ser aqueles compostos que vão estar formados por um metal, e por uma formulinha aqui. Que formulinha é essa? Como o próprio nome já diz, hidro vem de hidrogênio e óxido vem de oxigênio. Então, esses compostos, eles vão ser o metal junto com um OH, com um hidróxido. Esse hidróxido, ele tem um NOx. O que é NOx? NOx é número de oxidação. Número de oxidação se refere à transferência de elétrons, a quantos elétrons o composto vai utilizar para poder formar essa união entre o metal e esse hidróxido, tá? Então, eu coloquei a definição aqui para vocês. Vamos dar uma lidinha aqui. NOx, número de oxidação. Número de oxidação é um número inteiro que representa o número de elétrons que um átomo põe em jogo quando forma um composto determinado. Então, é quantos elétrons, vou grifar aqui, o número de elétrons que um átomo põe em jogo quando ele forma um composto determinado, tá? Isso é número de oxidação. O hidrogênio e o oxigênio, eles têm, na maioria das vezes, NOxes que são mais fixos, tá? O hidrogênio tem NOx mais 1, o oxigênio tem NOx menos 2. Menos 2 mais 1, isso aqui é igual a menos 1. Então, eu vou colocar aqui em cima desse hidróxido inteiro, eu coloco o número final, ou seja, menos 1. Esse aqui vai representar o NOx, a transferência de elétrons que esse composto vai estar fazendo, tá? Agora, a gente vai focar no metal. Deixa eu só mostrar antes aqui, ó, os hidróxidos que eu coloquei aqui. Esse nome é hidróxido de metal, tá? Primeiro eu tenho um metal e o OH, outro metal e outro OH. Isso que é hidróxido, é a presença dos OH. Esse número aqui que vai estar representado no cantinho depende se o metal que vai estar acompanhando esse hidróxido, se o metal ele tem NOx variável ou ele tem um NOx fixo, tá? Vamos continuar ali na questão agora. Ó, ele tá falando assim, ele quer a fórmula do hidróxido, ou seja, aqui tem que ter sim ou sim a presença do OH, certo? Aqui vai estar OH-. Só que ele quer com o elemento de maior raio atômico. O que significa isso? Do terceiro período. Terceiro período da tabela periódica, eu vou grifar aqui, é todo esse aqui. Esse é o terceiro período. Então, ele quer o maior raio atômico desse período que eu tô marcando aqui em vermelho. Beleza. Então, agora, como que eu classifico quem tem maior raio atômico? Raio atômico é uma propriedade periódica, tá? Em que a definição é o tamanho de um átomo, tá? O raio atômico de um átomo define o tamanho dele, tá? Desde o seu núcleo, aqui, até o seu final. Eu posso definir raio atômico também como a metade da distância entre dois núcleos de átomos iguais e um do lado do outro. Eu gosto de dizer que raio atômico
é do núcleo até a sua última camada, a última camada do átomo, tá? Eu gosto de definir ele assim, eu acho mais simples, mas tem essas duas definições. E como cresce o raio atômico? Cresce de cima para baixo e de direita para a esquerda. Então, o raio atômico, o tamanho do átomo vai crescer quanto mais ele tiver para a esquerda e quanto mais ele tiver para baixo. Então, eu venho aqui na tabelinha periódica e verifico que o raio atômico cresce da direita para a esquerda e de cima para baixo. Ele quer as do terceiro período. Então, ele está falando do sódio. O sódio ele está na família, no grupo 1A, ou seja, o grupo dos metais alcalinos. Isso significa que ele tem a capacidade de doar um elétron. O elétron que vai estar na sua última camada, ele vai doar para ficar estável, tá? É isso que significa ser um metal da família do grupo 1A. E por que o sódio e não o magnésio, e não o alumínio, e não o cloro? Porque ele está pedindo o que tem maior raio atômico, que é uma propriedade periódica do tamanho do átomo. E isso cresce da direita para a esquerda e de cima para baixo. Então, a gente já descobriu quem é esse metal. Esse metal vai ser o sódio, Na+, que vai se juntar com o OH, que a gente viu que tem NOx-. O sódio vai doar um elétron para OH-. O OH-, o OH aqui dentro tem uma ligação que a gente chama de ligação covalente. Por quê? Porque o oxigênio, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons, porque ele está na família 6A da tabela, então ele tem 6 elétrons. Ele pode fazer duas ligações. Por que duas ligações? Porque ele tem que ficar com 8 elétrons, segundo a regra do quinteto. Então, ele já está fazendo aqui uma ligação com hidrogênio, então sobra uma ligação, que vai ser esse elétron que vai estar sendo transferido aqui. Esse elétron que vai estar sendo transferido aqui vai ficar representado assim. O Na vai perder o elétron e o OH vai receber esse elétron. Então, essa resposta é D. Por que não pode a A, B e a C estão erradas? O magnésio, ele está na família 2A da tabela. E se ele está na família 2, ele está no terceiro período, isso é certo. Ele tem menor raio atômico em comparação com o sódio. A mesma coisa com o cloro. O cloro aqui, ele está na família 17, ou 7A da tabela. Isso significa que ele tem um dos menores raios atômicos aqui nesse terceiro período. Por quê? Porque o raio atômico cresce indo para a esquerda. E o cloro está bem à direita na tabela. Então, não pode ser ele também. Então, não pode ser o magnésio, porque o magnésio ele tem um raio atômico grande, mas não é tão grande em comparação com o sódio. O cloro não pode ser, ele está muito na direita da tabela. O alumínio está na família 13, ou 3A da tabela. Ele também é um metal. Por que ele é metal? Como eu sei disso? Porque essa linha alaranjada aqui separa o que é metal de não metal. Então, o alumínio, que é um metal, e ele está na família 3, significa que ele tem a capacidade de doar 3 elétrons. Então, ele é L3+. Mas ele também não pode ser, por quê? Porque o maior raio atômico aqui do terceiro período vai ser o sódio, porque ele está mais à esquerda da tabela, enquanto os outros estão mais à direita. Então, essa é a propriedade. Também não pode ser. O magnésio, se eu junto, ele tem NOx 2+, o alumínio tem NOx 3+. Se eu junto os dois com o OH a gente viu que tem NOx -1, né? Se eu junto eles, o que acontece? Isso aqui forma MgOH2. Por quê? Porque eu vou precisar... O magnésio vai doar 2 elétrons, enquanto o OH vai receber um de cada vez. Então, eu preciso de 2 OH.
ou eu só cruzo aqui as informações. Mesma coisa do alumínio, esse 3 vai vir para baixo, então AlOH3. Eu preciso. O alumínio, como ele vai ter 3 elétrons para dar, e o OH só recebe um de cada vez, ele vai precisar de 3 OH para cada alumínio. Então, por isso esse aqui assim se representa. Mas não podem ser esses, eu só estou mostrando como que eu vou fazer esse balanceamento, esse NOx, tá? Para as próximas questões. Então é isso, qualquer dúvida, questão, pergunta, podem me mandar.